Senhor quer nos falar. Fala, Jesus, ao nosso coração através da tua serva. Usa ela, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Amém. Eu estou tremendo um pouco, não sei se é frio. Mais que o normal. Igreja, antes de trazer a palavra, eu gostaria de fazer uma correção a respeito de uma pregação que eu trouxe há uns meses atrás e que da última vez que eu vim aqui eu acabei esquecendo de corrigir, né? Nessa pregação eu falava a respeito do valor que a gente dava a si mesmo, dava a nós próprios. E em determinado momento eu disse que sem Deus, a frase foi, sem Cristo não temos valor algum. Mas a Bíblia vem nos corrigir a respeito disso. Por favor, coloque Salmos 49, verso 8. Eu vou ler aqui no telão mesmo, assim que colocar. Que diz assim: pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, verso 9, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Para nós, para Cristo, nós temos muito valor. Ainda que errante, nós temos muito valor. Então, foi uma colocação indevida, incorreta, da qual eu peço desculpas à igreja. E peço sempre que os irmãos venham conferir o que aqui é falado por meio da sua Bíblia, porque ela revela aquilo que está certo e errado. Eu peço desculpas também pela demora, porque realmente foi um lapso meu e eu acabei me esquecendo. Mas fica aí a correção e a nossa atenção quanto a abrir as Escrituras, fazer a leitura, fazer a interpretação e, na dúvida, fazer a conferência também. Amém? Glória a Deus. Então, agora vamos à mensagem, que está no Evangelho segundo João, no capítulo 4. Amém? E essa mensagem, ela tem por título, use a estratégia correta para alcançar uma alma. Essa alma que tem muito valor para Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, vamos fazer a leitura aqui apenas do primeiro verso, depois os irmãos podem se assentar, que eu vou dar continuidade ao texto. E diz assim, João 4, o título aqui da minha Bíblia, NVI, está dizendo, Jesus conversa com uma samaritana. Verso 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Podem se assentar. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia e voltou mais uma vez a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Eu gostaria que todos lessem esse verso, por favor. Era-lhe. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Então disse Jesus, dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede para mim água de beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Aleluias. Glórias a Deus. Olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você pediria e ele lhe daria água viva. Amém? Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó,
que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Ou seja, quem beber da água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia! Ao contrário, a água que eu lhe der te tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, diz Jesus. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, então Jesus se revelou: eu sou o Messias. Eu, mulher, que estou falando contigo. Amém? Glória a Deus. Olha o discorrer dessa conversa, que coisa grandiosa. Senhor Jesus se revelando ali para aquela mulher samaritana. Ao meio-dia, num calor danado, e ele ali, sentado, dialogando com ela, puxando conversa com ela. O tema dessa mensagem foi escolhido porque, quando eu estava lendo, eu vi aqui a diferença de como Jesus aborda as pessoas, de como Jesus prende a atenção das pessoas, de como nós fazemos. Jesus, ele aborda as pessoas por meio de estratégias que não tem como a pessoa não querer estar com ele, não querer ouvi-lo. É uma coisa assim fantástica. Ele usa métodos totalmente diferentes para pessoas diferentes. Cada situação, o Senhor faz uma abordagem, o Senhor toca num determinado ponto em que a pessoa vai sentir ali o mover do Espírito e realmente vai parar, analisar e voltar atrás naquilo que, com certeza, ela estava fazendo de errado. Diferente de nós, que muitas vezes abordamos as pessoas, por aquilo que ela está fazendo ali de errado. Não abordamos as pessoas com amor, com paciência, com tolerância. Primeiro a gente aponta, depois a gente quer revelar a verdade de Cristo. Mas Cristo não. Primeiro ele encontra na pessoa a atenção, fala com amor, prende ali a atenção da pessoa para que a conversão ali aconteça de forma genuína. Amém? E a Bíblia fala no verso 4 que Jesus, depois de ter ouvido falar que os fariseus estavam ali indagando que ele estava batizando mais do que João Batista, ele resolve sair dali da Judeia e vai para Galiléia. Mas o verso que eu pedi para vocês lerem novamente comigo aqui, o verso 4, diz assim, que era necessário Jesus passar por Samaria. A Bíblia fala que, em outros capítulos, que existia, sim, ali outros caminhos para se chegar a Samaria. Mas por que era necessário passar por ali? Passar por uma cidade, por um povoado chamado Sicar, né? Era necessário porque Jesus tinha um encontro marcado ao meio-dia, naquele sol quente, escaldante, com aquela mulher samaritana. Por isso era necessário que ele passasse por ali.
E a Bíblia diz que Jesus chegou àquele lugar cansado, né? E se assentou, e logo chegou aquela mulher, e ele pediu para ela um pouco de água, né? E é interessante porque a Bíblia fala exatamente o horário em que isso aconteceu, por volta do meio-dia. Então, se a gente pensar que naquele horário não era costumeiro as mulheres irem até o poço para poder tirar água, por que que não era? Porque era muito calor, o sol era mais forte. Então, geralmente, elas iam quando o sol estava mais baixo, geralmente pela manhãzinha, isso acontecia. Mas aqui fala que essa mulher estava ali, ela estava ali sozinha. Se ela estava sozinha, denota-se que ela estava isolada. Ela não poderia estar com outras mulheres, né? Então, nós sabemos aqui que os judeus e os samaritanos, como ela mesma responde a Jesus, no momento em que ele pede um pouco de água, essa mulher fala que, por que ele estava pedindo água para ela, sendo ele um judeu e sendo ela samaritana? Eles não se falavam. Para os judeus, os samaritanos eram impuros. Então, por que um puro estaria falando com uma impura? Para se contaminar? Então, ali, a primeiro momento, não teve ali muita explicação. Ela ficou sem entender por que aquele homem, porque um homem estaria falando com ela, sendo mulher, sendo ele judeu e ela samaritana. Olha aí as controvérsias. Então, aí o Senhor vai quebrando as barreiras, vai quebrando os protocolos, aqueles paradigmas, aqueles preconceitos para poder alcançar. Porque o verso 4 diz, era necessário aquele encontro. Amém? Então, a primeira barreira que o Senhor quebrou ali foi quando ele pediu aos seus discípulos para irem a outra cidade comprar comida. Ou seja, os discípulos estavam viajando de uma cidade a outra. E ele pede, vai até Samaria para comprar comida. Mas os samaritanos são impuros. Por que os judeus iriam até aquela cidade para poder comprar comida? Consumir a comida ou a bebida de um povo que era impuro? Se eles não se davam bem? Amém? Essa foi a primeira barreira quebrada. Mas era necessário que eles fossem, porque o Senhor teria ali o encontro com aquela mulher, e o encontro era somente com ele e com ela. Tá? E outra barreira, o preconceito. Ela era mulher, ela era uma mulher considerada, ela não era de boa fama, né? Porque aqui o verso, quando o Senhor começa a conversar com ela mesma revela, né? Realmente aquele homem não é o meu marido. Então a Bíblia vem dizer que ela era uma mulher que já tinha tido 5 relacionamentos anteriores. E o relacionamento da qual ela estava atualmente, o marido não era dela, né? Então, bem logo que havia ali um relacionamento que não era agradável aos olhos do Senhor, né? Então, ela, sendo uma mulher samaritana, não poderia ali estar conversando com o Senhor, sendo ele puro e judeu. E não era habitual, igreja, homens conversar com mulheres em público, ainda mais naquela condição. Ela não tinha uma boa fama, né? Então, o que iam dizer as outras pessoas, vendo Jesus, que andava nas cidades pregando o evangelho, conversando com aquela mulher, né? Então, ali era uma questão ali de desonrar a reputação do nosso Senhor Jesus Cristo, a princípio, né, aos olhos de quem estava vendo. Porque quem vê, a primeiro momento, julga a situação, né? Então, o Senhor vai, quebra este protocolo, fala com esta mulher, mediante a todas essas situações. Ela não era uma pessoa de boa reputação, ela estava sozinha, ela já tinha uma fama desonrosa, né? Já tinha 5 relacionamentos, e o atual homem que ela estava, possivelmente já era uma adultéria, ela estava com uma pessoa que não era o marido dela, e ainda assim o Senhor se aproximou dela e conversou com ela, e foi puxando o assunto com ela. Mas olha só que interessante, o Senhor chegou e pediu para ela água, né? Então, para aquele momento, para aquela situação, ela tinha o que para oferecer para Cristo? Ela tinha água para oferecer. Então, não tinha ali cabimento ele falar de outro assunto a não ser da água. Então, ele foi, com toda a paciência, falando, né, com a delicadeza dele, e falou para ela, me dá um pouco de água, eu tenho sede, né?
E aí prende a atenção daquela mulher e ali começa aquele diálogo. Então, assim, quebrou-se ali a barreira geográfica com os discípulos, quando eles foram comprar comida, o preconceito por falar com uma mulher em público, né, uma mulher na situação dela. E quando os discípulos eles voltam e vê Jesus conversando ali com aquela mulher, eles meio que se escandalizam, né? Eu fico imaginando os olhares deles, né, para Jesus. Nossa, mas o que o mestre está fazendo conversando com aquela ali? Né? Bem isso. Então, aí, aqui no verso 27, pode acompanhar, por favor? Os discípulos, quando eles voltam, eles falam assim, ó, naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram o quê? Surpresos ao encontrá-lo conversando com aquela mulher. Mas ninguém perguntou que quer saber ou por que está conversando com ela. É meio que eles tivessem ficado escandalizados, né? Surpresos mesmo, porque o Senhor estava conversando ali com ela. Mas, ainda assim, o Senhor tinha um propósito com ela e o propósito ali foi cumprido, né? Acompanhem na sua Bíblia no verso 21, que diz assim, 20. A mulher fala assim, Senhor, vejo que é um profeta. Por que ela falou isso? Porque naquele momento que o Senhor pediu para ela, para chamar o marido dela, ela disse que ela não tinha marido, né? E o Senhor fala, realmente, agora você fala a verdade. O marido com que você está não é o seu marido. Aí o Senhor fala para ela fala para o Senhor, vejo que você é um profeta. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar correto para se adorar. Então, o Senhor vem abordando ela pedindo água. Primeiro ponto. Ela fica indignada, não, surpresa, né? O Senhor prendeu ali a atenção dela, ela fica surpresa porque ele está conversando com ela. E aí ela questiona, o Senhor a questiona, né? Vai chamar seu marido. E ela diz que não tem marido. E aí ela vai e muda o assunto novamente. Então, a primeiro momento, quando o Senhor está falando da água e pede para chamar o marido dela, na verdade, ali é o ponto da conversa. Por que eu digo que é o ponto da conversa? Porque, se fosse eu ou você, primeiramente, quando abordasse aquela mulher, falaríamos que ela estaria em adultério. O primeiro assunto ali seria o seu relacionamento, o seu pecado. Mas Jesus não falou disso. Jesus abordou outras coisas e somente depois pediu para chamar o marido dela. E quando o Senhor, quando ela se dá conta de que aquilo foi revelado para ela, nela veio a situação de pecado. E ela muda de assunto à primeira vista. Mas, na verdade, ela deixa de lado essa situação do pecado e começa a falar sobre a situação religiosa. Senhor, onde é que eu devo adorar? Olha só, Jesus desperta nela a sensibilidade. Porque quando ele fala para ela a respeito do pecado dela, ali ela foi tocada pelo Espírito de Deus, né? Porque ele, cansado, pedindo para aquela mulher água naquele lugar onde só estavam os dois, ela soube ali, naquele momento, algo diferente está acontecendo, né? E aquele desenrolar, aquela conversa, despertou nela ali a questão de que alguém diferente está falando comigo. Como é que ele sabe que eu estou falando a verdade? Como é que ele me conhece? Ele só pode ser um profeta. E, diante disso, ela começou a despertar para aquilo que ela estava vivendo. O Senhor teve a sensibilidade, despertou nela a sensibilidade, depois despertou nela o interesse de conhecer quem era que estava falando com ela. E ela falou assim para o Senhor, mas como é que você vai tirar a água daí? E aí o Senhor fala para ela, se você, mulher, conhecesse o dom de Deus, você saberia quem é que está te pedindo água. Então, se você conhecesse quem está falando contigo,
Você ia pedir água e eu iria te dar essa água, a água viva. E naquele momento ela não sabia, ela não tinha entendido que o Senhor estava falando da água da vida eterna. Ela estava entendendo que ainda era aquela água daquele poço, da qual o Senhor falou: se você continuar bebendo dessa água, você vai continuar tendo sede. Se você continuar do jeito que você está, nada vai ser bom para você, nada vai saciar a sua vontade, porque apenas a água viva, apenas eu posso saciar essa água. Amém? É curioso que o Senhor chega nela e não a julga. É curioso que o Senhor chega nela com aquela sensibilidade, com aquela atenção, conversa com ela e ela dá ouvido ao Senhor, porque não teve pré-julgamento a respeito de como ela estava vivendo. É interessante isso porque muitas vezes a gente fala da igreja, a gente fala de Cristo, mas a gente fala com pesar. A gente fala: olha, venha para a igreja, não é fácil, a luta é constante, mas Deus é contigo. Veja bem, a gente começa a falar de uma forma que não desperta interesse das pessoas. Ou, muitas vezes, a gente fala assim: olha, saia desse pecado, porque senão você vai ser condenado, e você vai morrer, e você vai para o inferno. Mas não desperta interesse nenhum na pessoa de vir conhecer a Cristo. E ao invés da gente falar assim: olha, venha para a igreja, porque é muito bom estar na presença do Senhor, muitas coisas boas acontecem. Lá derrama-se águas vivas sobre você, e você é modificado, você é purificado, você se enche, o Senhor fala contigo, o Senhor muda a sua vida. Ao invés da gente falar dessa maneira com as pessoas, a gente primeiro julga as pessoas. Então, que interesse as pessoas vão ter de conhecer a Cristo, a palavra que transforma, que muda, se a gente mesmo não coloca de uma forma que desperta um interesse nas pessoas? Muitas vezes a gente não consegue nem lembrar como é que a gente chegou a conhecer a Cristo. Por quê? Porque talvez a abordagem que fizeram para mim ou para você foi aquela abordagem penosa. Olha, Jesus está voltando. Fiquem alerta, fiquem em atenção. Olha, Jesus vai te pegar na curva. Eu já ouvi isso. E não é assim, irmãos. Jesus te ama. Venha como você está, que Ele vai trabalhar na sua vida. Aquela mulher, ela tinha tido 5 relacionamentos. A cabeça dela, com certeza, não era boa, para ela estar vivendo em adultério com esse 6º. Mas Jesus não a condenou. Jesus não a pré-julgou. Pelo contrário, Jesus convidou ela para beber da água viva, da água que muda, da água que transforma. E como é que eu e você estamos abordando as pessoas para alcançar essas almas que nós lemos lá nos Salmos, que é tão valiosa para Cristo? Como é que a gente fala? É com pesar ou é com alegria? Venha, meu irmão, conhecer a Cristo, conhecer a palavra reveladora, a palavra que muda, que transforma, que salva a vida. Antes de conhecer a palavra, eu era assim, eu falava dessa maneira, eu agia dessa forma. Mas depois que Cristo me encontrou, depois que eu renasci em Cristo, a minha vida mudou, e mudou para melhor. Hoje eu faço isso, hoje eu penso assim, hoje a minha família vive assim. Glórias a Deus por isso. Olha a diferença de você falar de Cristo com amor, com empolgação, com alegria, do que você falar com pesar. Fica difícil você trazer as pessoas para Cristo se antes vier um pré-julgamento. As pessoas vão se afastar. Todos nós nos afastamos daqueles que falam demais no nosso ouvido, ou que não prende a nossa atenção. Quando a conversa vem, quando a abordagem vem, chama a nossa atenção, todo mundo quer ficar até o final, não é verdade? Não é igual aquele filme bom que prende a nossa atenção logo no início, a gente está com sono, mas a gente quer continuar ali. Então tem que ser assim também a nossa abordagem para falar do Senhor Jesus. Porque Ele fez um caminho, talvez aqui até mais perigoso, porque era necessário Ele encontrar com aquela mulher, porque aquela vida era importante para Ele,
porque era necessário ele conversar com ela e despertar nela algo que talvez ela já não estivesse mais ali percebendo, porque ela já estava tão comum ela viver em pecado, que para ela era normal. Mas o Senhor veio e revelou para ela a verdade da vida dela, a verdade da conduta dela. E aquele despertar trouxe ali o quê? Trouxe a transformação na vida dela. Amém? E assim também foi na minha vida e na sua vida. O mover do Espírito só aconteceu na nossa vida quando a gente identificou em nós o pecado. Porque quando a gente identificou o pecado na nossa vida, a gente identificou que a gente precisava de um Salvador. A gente identificou que a gente necessitava de Cristo, dessa água viva. E aí a gente começou a pedir: Senhor, me dá dessa água, me dá dessa água, me dá dessa água que me alimenta. Porque da água que eu estava bebendo, toda hora eu tinha sede. O que isso quer dizer? A vida errante que o pecador leva, ele continua andando nela, ele continua se alimentando, fazendo as mesmas coisas e nunca está bom, nunca está satisfeito. É exatamente isso que Cristo está falando. As coisas mundanas não nos satisfaz. A gente luta, alcança uma coisa, logo a gente quer outra, e logo a gente quer outra, e aquilo que a gente tem, que a gente alcançou ontem, a gente já não quer mais hoje, já não quer nem ver amanhã, porque amanhã já é outro propósito, e assim vai. E nunca está satisfeito, está sempre querendo mais e querendo mais, indo por caminhos tortos e se afundando no lamaçal de pecado, da qual a gente não enxerga. Precisa vir o Messias e apontar para nós mesmos os nossos erros. E assim também a gente deixa outros e outros, nossos familiares, amigos de trabalho, amigos, vizinhos, enfim. Nós estamos deixando as pessoas se afundarem nisso e não tem mais volta e não tem mais fim. Elas não se saciam. Por que que elas não se saciam? Porque a água que elas estão bebendo não mata a sede. Elas precisam da água viva, igreja. Elas precisam dessa água que muda, dessa água transformadora. E quem é que pode anunciar essa água, se não eu e se não você? E quem é que pode levar esse evangelho de amor, se não eu ou se não você? A cada oportunidade dada, a gente precisa falar dessa água que mata a nossa sede. Amém? E ela indaga ao Senhor: Senhor, já não era mais importante a vida conjugal dela naquele momento, quando ela nem identificou ainda que ele era o Messias. Para ela, ele era um profeta. E ela falou: onde é que eu devo adorar? Uns falam que é ali, outros que é aqui, mas eu quero saber do profeta, qual é o lugar correto para adorar, já que ele identificou a vida errante dela. E o Senhor fala que a verdadeira adoração é em espírito, porque Deus é espírito. O que eu quero dizer? A nossa adoração, a nossa vida tem que ser uma vida de adoração, uma vida de adoração em espírito. Vir à igreja e adorar a Cristo é muito importante, mas não é apenas aqui na igreja que você vai ser um verdadeiro adorador. Não importa o templo, não importa se é na sua casa, se é no seu quarto, se é no trabalho. Você é o adorador em espírito e em verdade. O Senhor não está procurando lugares, o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E foi por isso que ele disse: está chegando a hora, mulher, e de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Estes são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Por quê? Porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Não é o lugar, somos nós. Deus, nós fomos criados para o louvor e para a adoração do nosso Senhor Jesus. Então não importa o lugar, não importa a situação. Venha do jeito que está.
Essa é a forma de proclamar o Evangelho para aquele que ainda não é convertido. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores. E eu e você foi incumbido disso, de trazer essas pessoas para essa adoração verdadeira. Então, não importa a placa desta igreja. Não é somente na igreja A ou na igreja B. Convide as pessoas a virem adorar ao Senhor e explique para elas que a adoração não é pela veste dela, que a adoração não é porque ela está com o cabelo assim ou assado, ou ela tem um piercing, ou ela tem uma tatuagem. Não, vá adorar ao Senhor, porque o Senhor é Espírito. E o que verdadeiramente importa é que você vá lá e o adore em espírito e em verdade. Você não precisa ir lá de saia comprida, você não precisa ir lá de cabelo preso ou assim. Não, vá sim de saia comprida se você estiver bem, vá de cabelo preso se você estiver bem, mas o importante é você ir e adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele está sondando o meu e o seu coração. E é exatamente isso que você precisa plantar no coração dessa pessoa. Assim como um dia já plantaram no meu e no seu coração. Não podemos julgar, porque o Senhor é o nosso juiz. Ele está vendo todas as coisas. E nós sabemos que a cada pessoa é um momento, é um tempo. E a nossa missão é levar a palavra do Senhor da melhor forma, usando de uma melhor estratégia. Nós sabemos que tem pessoas que são mais, que aceitam mais ser ministradas. Nós sabemos que outras, quando vê que a gente vai falar da Bíblia, que a gente vai falar de Cristo, elas já se irritam, já mudam de assunto, já fecha a cara e já corta o papo. É assim que funciona. Mas a gente não pode desistir. A gente tem que achar meios, como diz a expressão, né, comendo pelas beiradas, é você se achegar aos pouquinhos. Não pode ir ali de supetão. Para aqueles que permitem, a gente já fala diretamente. Mas para aqueles que não permitem, a gente vai fazendo volta. Um dia a gente fala um pouquinho, o outro dia a gente fala mais um pouquinho. Quando vê, a gente já ministrou o coração daquela pessoa e já despertou nela o interesse de vir. Quem sou eu e quem é você para julgar quem está errante? Quem sou eu ou você para julgar se a pessoa ainda não tomou a decisão de vir para Cristo? A nossa missão, a nossa obrigação é ir e pregar o Evangelho da melhor forma, sem apontar o erro, sem humilhar, sem acusar, né? E sem pesar, com alegria, mostrando a essas pessoas o amor, o valor que nós temos perante a Cristo. Quando elas entenderem que somos todos valiosos, independente de quem somos hoje, despertará nela o interesse de vir buscar em espírito e em verdade. Amém? Essa ministração, ela tem que ir para o coração daquela pessoa que você está falando, igreja, verdadeiramente. Não pode ser da boca para fora. A pessoa, ela tem que entender que você está vivendo aquilo que você está falando. Porque senão ela vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer assim, o que eu vou fazer lá para ser igual a você? Prefiro a minha vida. E isso não é testemunho que agrade a Deus. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de uma mudança constante, genuína, que agrade a Deus e que envolva as outras pessoas a vir aqui buscar esse Cristo. Quarta-feira está um frio danado. Praticamente todos nós viemos aqui depois de um dia de trabalho, estamos cansados. Assim como aquela mulher, ao meio-dia, naquele sol escaldante, carregando água, sozinha. Você imagina que não foi fácil para ela. Mas muitas vezes as pessoas só julgam o de errado e não vê o bem feito. Não podemos ser esses que estão ali para acusar. Temos que ser aqueles que estaremos ali ao lado daquelas pessoas, não para apoiar o que de errado elas estão fazendo, o que de errado elas estão vivendo, mas para mostrar que existe outro caminho, que é necessário mudar o caminho para a gente encontrar com Cristo, é necessário. O Senhor mudou a rota. Eu e você também tem essa obrigação de mudar a rota para alcançar alguém que está aí pegando água que não sacia a sede, para passar a beber água que sacia, que muda, que transforma. Olha para mim, olha para você, quem eu era, quem você era antes de Cristo.
Talvez eu e você não tínhamos 5 maridos, mas tínhamos outros pecados mais graves. Ou ainda temos, dos quais nós precisamos encontrar a Cristo verdadeiramente, para que em espírito e em verdade haja transformação, para que em espírito e em verdade nós passamos a adorá-lo em qualquer lugar, e que Ele sinta a alegria e o prazer de ter cada um de nós como filhos e proclamadores do Evangelho da sua palavra. Amém? Glória a Deus. E mais um ponto aqui que eu gostaria de falar, é que assim como aquela mulher, ela não entendeu quando o Senhor falou com ela sobre aquela água, assim como ela não entendeu ali no momento, também o mesmo aconteceu com Nicodemos, no capítulo 3 do próprio Evangelho de João, quando o Senhor fala para ele que ele tinha que nascer de novo. E olha só aí o paralelo. Quando Nicodemos tem aquela conversa com Cristo, que Jesus fala para ele que ele precisava nascer de novo, Nicodemos entendeu que ele teria que entrar de novo no ventre da sua mãe para poder nascer, né? E quando o Senhor tem essa conversa com a mulher, ela também não entende. Mas Nicodemos era um homem culto, era um homem estudado, era um mestre da lei, né? E a mulher não. A mulher era uma pecadora. Ela não tinha conhecimento nenhum. E o Senhor falou aos dois. Os dois eram carentes da graça, da misericórdia e da salvação de Cristo. Pessoas diferentes, em lugares diferentes, em níveis sociais diferentes. Um com mais conhecimento que o outro. Mas nenhum dos dois entenderam o que Cristo falava. Mas por quê? O Senhor se revelou àquela mulher. Ele disse, eu sou o Messias, eu que falo contigo. E ainda assim, por qual motivo essa dificuldade? É porque a gente precisa entender que Deus é Espírito. E as coisas espirituais não podem ser entendidas por meios carnais. Eles ainda não conheciam a Cristo. Como é que eles poderiam entender das revelações, das grandezas que Cristo estava tentando mostrar para eles? Isso somente foi possível quando eles encontraram o verdadeiro Salvador. Amém? Quando isso foi revelado a eles, por meio da inteligência humana, não foi possível entender. Igreja, muitas vezes a gente pega um texto bíblico, muitas vezes a gente vê uma pregação, talvez alguém não esteja entendendo o que eu estou falando. Se Deus quiser, todos estão entendendo, para a glória de Deus, né? Mas às vezes acontece de a gente ver uma pregação, ver um exemplo bíblico passando, ler, meditar e não entender. Porque talvez estejamos fazendo isso por meio da inteligência, do entendimento humano. Mas quando nós passamos a buscar a revelação por meio do Espírito Santo de Deus, nós entendemos. Porque coisas espirituais não podem ser entendidas por meios carnais. Por isso que Cristo falou que Ele era Espírito. E o que importava é que a adoração fosse em espírito, e não em um lugar ou no outro. Amém? O que importa é que espiritualmente nós estejamos ligados com aquele que é o nosso Salvador. Não importa o lugar, não importa as circunstâncias, não importa como eu e você estejamos hoje. Amanhã estaremos melhor com Cristo, mas temos que o adorar. Temos que buscar a presença do Senhor em espírito e em verdade. E temos que buscar fazer meios, encontrar formas com que outros também encontrem essa grandeza, também vejam essa revelação. Porque não há outro lugar a não ser a presença do Senhor para nos satisfazer, para mudar o nosso ser, para mudar o que está lá no nosso íntimo. Somente Deus pode fazer isso. Somente Ele pode transformar.
Mas o nosso dever, a nossa obrigação é de falar deste amor, é de despertar nas pessoas este interesse de estar aqui. Com alegria, com empolgação, não com pesar. Vocês estão vindo para a casa do Senhor, adorar o Senhor, amém? Não é qualquer outro lugar, não, que se acaba. Aqui a gente vai sair daqui com a glória de Deus e vai estar alimentado, e vai estar saciado, e vai estar mais confiante, sabendo que Cristo está operando na minha e na sua vida, que Ele nunca nos deixou. Que Ele vai estar com a gente até a consumação dos séculos. Amém? Você é precioso para o Senhor. O Senhor te ama. Você vale muito para o Senhor. E é por isso que é importante que você traga outras pessoas, porque assim como você, outros também têm valor para Deus. Amém? Glória a Deus. E depois deste encontro que Jesus teve com essa mulher, grandes coisas aconteceram, porque ela saiu e anunciou ao Senhor. O Senhor se revelou a ela. Então, certamente, por meio do testemunho dela, por meio da forma que ela saiu e que falou do Senhor, certamente com alegria, porque ela não foi julgada ali. Em todo momento, aquela mulher ela foi isolada, em todo momento, aquela mulher ela foi condenada, por causa das ações dela, ela não estava certa, mas ela recebeu de muitos a acusação. Não estamos aqui para isso, para fazer o papel de acusadores. Estamos aqui para fazer o papel daqueles que vai ajudar essas pessoas a encontrar o caminho necessário para Cristo. Amém? Glória a Deus. E o que a gente aprende com isso? Eu coloquei alguns pontos aqui, que é preciso ser sensível para falar com as pessoas. É preciso ouvir as pessoas para entender o que está ocorrendo. Talvez o momento não seja oportuno, mas busque a oportunidade, o momento correto, a forma correta de falar com as pessoas, para prender a atenção delas e para que elas venham conhecer o Cristo que você e eu conhecemos. Amém? Não julgue as pessoas. Você não sabe da situação, você só sabe daquilo que você está vendo, do que alguém te falou. Quem sabe na íntegra o que a pessoa vive é Cristo, porque a Bíblia diz que os olhos deles estão sobre todas as coisas. Os seus olhos não estão sobre todas as coisas. Nós temos a visão limitada. Então, não nos cabe julgar. Amém? Esteja disposto a resgatar uma alma em pecado. Quando você tira aquele julgamento, você se coloca à disposição. Não importa o que ela fez, não importa o que ela está fazendo. Tente mostrar a ela que aquele não é o caminho. Mas se você chegar acusando, apontando, a pessoa não vai querer te ouvir, aquela alma vai continuar errante, porque ela não vai querer dar ouvidos à verdade. Para ela, o que ela vive, o erro que ela vive, é o normal, é a verdade, e não Cristo. Então, desperte o interesse por meio de ser paciente com as pessoas. Fale da beleza de ser um cristão, ao invés de falar das dificuldades. É aquilo que eu falei. Fale quão bom é você vir aqui na casa de Deus e se encher da palavra de Deus, e entoar louvores, e estar em comunhão, e conversar de coisas que elevam o nome do Senhor, de conversar de coisas sobre a grandeza do Senhor. Fale do seu testemunho depois que você conheceu a Cristo, mas não julgue. Assim você vai despertar o interesse da pessoa e não vai afastar elas. Amém? E, acima de tudo, o que vem sendo pregado aqui nos últimos cultos, ame o pecador. Porque tudo isso, essa sensibilidade, essa ausência de julgamento, essa disposição em resgatar essa alma, essa paciência, ela só vai acontecer se você amar o pecador, não o pecado. Mas se você se dispor a amar, você vai passar por cima dessas dificuldades, porque realmente tem pessoas que não são fáceis de lidar. Mas se você colocar o amor de Cristo antes do pecado dela, antes do perfil dela, antes do caráter dela, você vai conseguir levar o Evangelho para o coração daquela pessoa e fazer com que ela se achegue a Cristo e queira conhecer a Cristo. Amém? Glória a Deus.
essa é a nossa missão, fazer com que as pessoas venham conhecer a este Deus eterno, este Deus maravilhoso, fazer com que outras pessoas sejam salvas. Por quê? Porque uma alma vale muito. E nós somos as ferramentas deixadas por Cristo até que Ele volte, para fazer com que outras pessoas se acheguem a nós. Se você não fizer, se eu não fizer, Cristo levantará outro que faça. Mas a missão é minha e sua. Esse resgate, ele tem que ser feito por meio das ferramentas. E eu sou uma ferramenta de Cristo, você é uma ferramenta de Cristo. E cada um de nós, falando um pouquinho da palavra, falando do amor de Deus, falando de como é bom servir a este Deus maravilhoso, que vai nos levar a uma vida eterna, é que vai alegrar o coração do Senhor. É que o Senhor vai sentir prazer em nós. Amém? Glória a Deus. Essa foi a mensagem. Amém. Que palavra abençoada, né? Nós vamos para os nossos recadinhos agora. Eu queria lembrar que sexta-feira agora nós vamos ter o nosso culto de jovens e que vocês possam vir. Logo no começo, quando eu vim para cá, eu sempre falava para minhas filhas assim, não vou lá não, culto de jovens, é só jovens e tal. Hoje eu não perco mais nenhum. Todo culto de jovem eu estou aqui. Está sendo uma bênção. Eles se empenham muito, né? E a gente está podendo ver quão é gratificante como esses jovens, eles se empenham, né, no culto de jovens para trazer algo maravilhoso para as nossas vidas, para o nosso coração, algo verdadeiramente de Deus. Não percam esse culto de jovens que vai ser maravilhoso, amém? A Gláucia também vai falar da nossa festa, que vai ser agora no sábado, né, Gláucia? Como dito, né, no domingo passado, vai ser agora, neste sábado, a partir das 19 horas, o nosso encontro. Amém? Todos vêm? Amém? Nossa, gente, amém? Nós já estamos aí, né, empenhados em fazer aí as comidas, né, arranjar aqui os lugares para vocês, seus amigos, seus familiares virem. Então, a gente conta realmente com a presença de todos vocês, né? A Giovana não estava aqui, mas está convidada para vir na nossa festa. Vai ser sobre as comidas típicas dos estados brasileiros, né? Vai ter muita coisa boa. Tem para todos os gostos, tá, gente? Então, não se preocupe. Todo mundo pode comer e comer bem, tá bom? Sempre nós fazemos as festas com os preços acessíveis. Não é nada fora da normalidade, porque o objetivo aqui é a gente melhorar a casa do Senhor. O objetivo aqui é que a gente viva em comunhão, esteja um momento aí agradável, alegre, né? Rindo bastante. Isso sempre acontece, é 100% garantido. Que vocês venham, que vocês se alegram e não vai gastar muito, não. O que você vai gastar é menos do que se você fosse em outro lugar. Tá? Então, se comprometa de vir, seja partícipe da obra do Senhor, a gente espera vocês. Amém? O cardápio está aqui? Não está, mas... de forma breve, a gente vai fazer aí... já tem aqui? Então, vamos lá. A gente vai ter pudim, bolo de mandioca, canjica, arroz doce, bolo de chocolate, né, que é o bolo nega maluca. A gente vai ter vaca atolada, que é costela com mandioca ao molho, né, cozido. Vai ter os espetinhos, né, de churrasco, pastel, vários sabores, hambúrguer, pizza, sarapatel, caldo de mocotó e vatapá. Então, tem para todo gosto. Dá para você vir e se alimentar tranquilamente. Amém? A gente espera vocês, tá bom, gente? A paz do Senhor. Amém. Graças a Deus eu entrei na academia, então eu posso comer. Na segunda-feira a gente resolve o problema. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de orar. Amém? Os recadinhos já estão dados. Vamos agradecer a Deus. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Pai, que veio quentinha, Senhor, aí do céu para nós, Pai, para aquecer o nosso coração, Senhor, e nos ensinar, Pai.
Ô Senhor, como é bom, Senhor, ouvir a Tua palavra, Pai. Ouvir, Senhor, os Seus ensinamentos, ó Pai. Que nós possamos guardar realmente, Senhor, verdadeiramente a Tua palavra, Pai, no nosso coração, Pai. E que nós possamos praticá-las também, Pai. Então, Senhor, eu venho te pedir que nessa noite o Senhor use, Senhor, a cada um, Senhor, para levar o Seu amor, para pregar, Senhor, a Tua palavra. Falar, Senhor, do Teu evangelho, Jesus. Para que nós possamos, Senhor, resgatar, Senhor, mais e mais, Senhor, pessoas que estão por aí, Senhor, sem destino algum, Senhor. Pai, que nós possamos ser esse canal, Senhor, de bênção, Senhor, na vida das pessoas. E que nós possamos verdadeiramente, Senhor, o adorar em espírito e em verdade, Pai. Porque o Senhor realmente procura verdadeiros adoradores, ó Pai. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite, Senhor, na Tua presença, Pai. Deus, cuida, Senhor, de cada irmão aqui que está, Pai. Nos guarda, Senhor, nos leva, Senhor, de volta para os nossos lares. Nos livra, Senhor, do homem mau, Senhor, de acidentes, ó Pai, de assaltos, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos cobrindo, Senhor, em todo momento, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. As nossas famílias, Senhor, os nossos filhos, ó Pai. Essa igreja, Senhor. O Senhor possa também, Senhor, estar abençoando os pastores, dando força, Senhor, para eles, porque sabemos que não é fácil, Senhor, mas sabemos que com o Senhor no nosso barco, Senhor, tudo é possível, Pai. Visita, Senhor, os enfermos também, Pai. Ó, Senhor, se alguém se encontra doente aqui, Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, com a sua unção de cura, Pai, sobre a vida, Senhor, dessas pessoas, ó Pai. Que o Senhor possa visitá-los, Senhor, no íntimo, Pai. Ó Pai, se tem algum, Senhor, caso especial, Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação, Pai. Ó Senhor, que nós possamos verdadeiramente, Pai, ter um coração segundo ao Teu, Pai. Nós te agradecemos desde já, Senhor, e te pedimos, Senhor, nos abençoa, nos guarda, cuida de nós, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Estende as suas mãos. O amor do nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre a sua vida hoje, amanhã e para todo sempre.